Ué, Marcos, dá um alô aí pra galera aí. Alô. Fala que você é viciado. Demais. Deixa eu terminar aqui. Olha não, Marcos gastando. Nuco de mãe. Nuco de mãe, olha aí, nuco de mãe. Nuco de mãe. Aqui. Aqui. Fala pro papai. Fala aí, amigão. Hã? Tá dando crise de riso. Já.